agora, tá? E já vou compartilhar a tela para que a gente possa fazer aí a nossa revisão. Delícia, hein? Falar, meu sonho era fazer a revisão, professora. Mas é legal fazer revisão. É legal. Claro que é, a revisão ajuda muito. Agora, a prova, Aí já é outra história, né? aí já muda totalmente. Muda tudo, né? Você nem queria fazer. Mas a prova não tá difícil não, viu? Eu procurei fazer ela bem fácil, justamente para não judiar de vocês, tá? Então, vamos lá. Amém, Senhor Jesus. Vou começar aqui da parte que realmente interessa e o que cai na prova. Então, todos os apontamentos que eu fizerem, vocês anotem, faz um xizinho, marca aí na apostila, porque é o que vai estar presente aí na prova de vocês, tá? Então, vamos lá. A gente já sabe que o nosso corpo é formado por vários sistemas, certo? E existe um sistema chamado sistema locomotor, que ele é formado pelo conjunto de 3 sistemas, que é o sistema esquelético, o sistema muscular e o sistema nervoso, tá? Então, esses 3 sistemas vão formar o nosso sistema locomotor, tá? Então, a primeira conjunto, né, de sistemas dentro do sistema locomotor, o primeiro sistema que nós vamos estudar é o sistema esquelético, tá? Por que se chama esse sistema esquelético? Porque é o sistema que vai formar aqui, ó, o nosso esqueleto, né? Que é o nosso corpo, tá? Qual é a função desse esqueleto? A função dele é nos dar sustentação, né? E vai proteger também alguns órgãos que ficam aqui dentro. Esse sistema esquelético, ele está sujeito a 2 tipos mais comuns aí de doenças, né? No caso, a gente tem a osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos. Como é que isso acontece? Quando a pessoa chega na fase a fase da velhice, né? O idoso, ele começa a ter uma perda significativa de cálcio e fósforo, que são os responsáveis pela formação do osso. E tá vendo que o nosso osso, ele tem essa parte aqui, ó, que é uma parte esponjosa, que é cheia de buraquinhos. Esse daqui é um osso normal. Quando ele tem a perda de cálcio, ele fica assim, ó, cheio de buracos, com buracos grandes, né? E esses buracos grandes, vou aumentar aqui a imagem para vocês verem melhor. Então, olha só, esses espaços grandes fazem com que o osso fique mais fino e fique mais poroso, né? Fica cheio de buraquinhos, cheio de poros, ó, e frágeis, e fica mais sujeito a fraturas, tá? Durante a fase aí adulta do ser humano, durante a adolescência, é bastante comum aí as fraturas ósseas, né? Quando você exerce uma pressão muito forte no seu osso, ele se quebra. Só que o nosso osso, ele tem uma certa resistência, né? Não é muito flexível, mas ele tem uma certa flexibilidade. Então, não é em qualquer movimento que você vai ter uma fratura, né? Somente quando for uma força muito maior do que o osso consegue suportar, ele se quebra. E aí você tem as fraturas, né? Nas crianças, nos jovens, nos adultos, é mais fácil você ter uma regeneração do osso do que, por exemplo, no idoso. Principalmente se for um idoso que tem osteoporose, né? Quebrou o osso, dificilmente esse osso vai colar novamente. Então, esse idoso que tem osteoporose, se quebrar uma perna, ele corre o risco de ficar o resto da vida dele na cama por conta desse osso quebrado, né? Então, torna-se difícil aqui a regeneração. Vai acontecer? Vai. Mas aqui que leva, por exemplo, 1 mês para se regenerar, aqui vai levar uns 6 meses para se regenerar, né? Por conta aí
dessa dificuldade da deposição de cálcio, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com as fraturas, né? Hoje em dia, a gente tem, né, a imobilização do osso na posição correta, até ele se ligar novamente. Em alguns casos, dependendo de como foi a fratura, é utilizado aqueles pinos, né? Que a pessoa parece que tem uma gaiola na perna, né? Feito através de um processo cirúrgico. Mas dependendo da fratura ou se trincou, é utilizado o gesso, tá? Então, vamos estudar um pouquinho aí sobre o nosso esqueletinho. Olha que esqueletinho bonitinho que nós temos. Vou esse quadradinho para o outro lado, para não atrapalhar a gente. Eu não sei se vocês baixaram aí no celular de vocês o RA, né? O Realidade Aumentada do Positivo, né? Se vocês não tiverem, baixem no celular de vocês, e aí vocês colocam ele aqui, ele vai ler esse QR Code, e vai passar um vídeo sobre o esqueleto. É bem legal esse vídeo, tá? Gostaria que vocês assistissem. Depois eu vou postar no grupo um vídeo sobre o esqueleto. E é só mais um complemento, tá? Não é para fazer atividade, não é nada. É só para vocês assistirem. É bem bonitinho. Então, vamos lá. Então, o esqueleto é um conjunto de ossos do corpo que forma o nosso esqueleto. Então, nós temos aqui o nosso sistema esquelético dividido em duas partes. Nós temos o esqueleto axial, que vai compreender aqui, ó, a caixa torácica, né, os ossos das costelas, né, a coluna vertebral e o crânio. Esse conjunto faz parte do sistema esquelético axial, tá? Então, é o nosso esqueleto axial, porque ele não tem movimento. Os ossos que possuem movimento faz parte do esqueleto apendicular. Então, a gente tem aqui, ó, a escápula, né, que é essa parte aqui, onde vai ficar fixado os membros superiores. Então, essa parte é a parte que tem movimento. E aqui, ó, os ossos do quadril e os ossos aqui que compreendem os membros inferiores. Então, fazem parte aí do esqueleto apendicular. Então, apendicular significa, ó, tá pendurado, tá? Axial é o que tá fixo, tudo bem? Então, preste atenção, porque na prova tem uma pergunta relacionada a isso. Da mesma forma que tem uma pergunta relacionada à osteoporose. Olha só, eu já contando para vocês o que tem na prova, hein? Não tem jeito, viu? Eu sempre acabo contando para vocês o que tem na prova. Mas vamos lá. Aqui nós temos, né, a identificação de cada ossinho que nós temos no nosso corpo, tá? E esses conjuntos de ossos, eles podem ser classificados em relação à sua forma, tá? Então, nós temos aqui ossos longos. Quais são os ossos longos? Então, a gente tem aqui, ó, o fêmur, nós temos aqui a tíbia e a fíbula, nós temos aqui o rádio e a ulna, nós temos o húmero, esses são os ossos longos do nosso corpo, né? Que funcionam aí como uma alavanca para os movimentos. Nós temos também os ossos curtos, né? Que são esses ossinhos que ficam aqui, ó. São os ossinhos que ficam aqui no tornozelo e os ossinhos que ficam aqui, ó, no punho, tá? Eles também estão relacionados aí com o movimento. Temos ossos que são achatados, né? Que não tem muita espessura. Geralmente eles estão aqui, ó, formando aqui o crânio, tá? Ossos irregulares, não tem forma definida como as vértebras. Então, aqui, ó, as nossas vértebras, tá? Tanto aqui como aqui, tá? Elas, a costela, né? E as vértebras aqui são ossos irregulares. Não tem um formato aí muito definido, tá? A patela também pode ser incluída ó, no osso curto.
No osso chato, a gente também pode incluir os ossos do quadril, né? Além dele ser um osso irregular, ainda ele é chato, tá? Então, a gente pode incluí-lo aí nas duas classificações, ok? Tudo bem, Vitor. Eita. Então, vamos lá. Então, também tem uma perguntinha relacionada aqui à forma dos ossos humanos. Então, olha só. Aqui, né? Aqui em cada juntinha de osso, nós temos um revestimento de cartilagem que nós chamamos aí de articulação, tá? Essas articulações vão proteger os ossos durante os movimentos, para que não fique osso batendo com osso, para não ter desgaste, então tem a articulação, tá? Nós temos também, prendendo aí essas articulações, né, os ossos nessas articulações, o que a gente chama de ligamentos, que são formados por tendões, tá? Esses tendões, eles também têm uma outra função, de ligar o músculo ao osso. Nós vamos ver isso já já. Como eu disse, aí estão os músculos. Então, olha só, nosso esqueletinho já está recebendo primeira camada aí, né, de revestimento, que são o quê? Os músculos. E nós temos músculos aí no corpo todo, né? Cada região recebe um nome diferente, mas eu não coloquei nenhuma pergunta relacionada a isso, porque aí seria muita malvadeza comigo, né? Mas nós temos aqui, ó, essa parte branca que vocês veem aqui, ó, essas partes brancas, são os tendões que estão ligando o músculo ao esqueleto, tá? E são eles também que vão ajudar aí na flexibilidade, né, no movimento aí, porque ele tá ligando o músculo ao esqueleto e também tá ligando ali o osso à articulação. Então, essa cartilagem, esses tendões, eles são importantes aí para que haja um movimento sem ter aí, sem que você se machuque, né? Então, olha só aqui, ó, o que está escrito aqui. Os músculos estriados esqueléticos se ligam aos ossos por meio de um filamento fibroso bem resistente, que é o tendão, tá? Então, tem uma pergunta falando dele aqui. Tem uma pergunta também falando sobre os tipos de músculos, né? Então, nós temos aí, lembra que eu já falei para vocês, no nosso corpo nós temos 3 tipos de músculos. Deixa eu ver se está falando disso aqui embaixo. Não. Nós temos o músculo estriado esquelético, que é esse que reveste aqui os ossos e que está relacionado ao movimento do nosso corpo. Ele possui contração voluntária, tá? Eles são formados por células denominadas miócitos, tá? São células bastante alugadas e elas vão se organizar como se fossem feixes, tá? Como se fossem filamentos, fiozinhos, tá bom? Que outros músculos nós temos no nosso corpo que são importantes? Nós temos aqui, ó, no coração, o músculo estriado cardíaco, tá? No caso do músculo estriado cardíaco, ele tem movimento involuntário e o seu movimento é rápido, tá? Contração rápida. E o outro músculo que nós temos é o músculo não estriado ou músculo liso. Onde é que ele está? Ele está aqui no esôfago, ele está no estômago, está no intestino e está na bexiga, tá? Ele possui movimento involuntário, só que o movimento é lento, contração lenta. O cardíaco é involuntário e rápido, o liso é movimento involuntário e lento. Por quê? Quando você come uma comida que você engole, ele não desce de uma vez
até o estômago, né? Ele vai descendo devagarinho. Por quê? Porque todo esse sistema, todo o nosso sistema digestório, esôfago, estômago e intestino, possui movimentos peristálticos, tá? Gravem isso, porque isso vai estar na prova, essa parte vai estar na prova, tá? Ah, lembrando, no lugar dessa atividade aqui, eu pedi para vocês fazerem um vídeo sobre atividade física, né? De vocês fazendo atividade física. Quem já fez, não tem problema, já enviou. Quem não enviou ainda o vídeo, eu gostaria que utilizasse o uniforme da escola, tá? Que nós vamos montar um vídeo no lugar da nossa feira cultural, tá? Então, eu vou utilizar esses vídeos da atividade física e mais o vídeo do trabalho interdisciplinar que vocês estão fazendo, tá? Vou usar os dois para montar aí, então, um vídeo sobre a nossa feira cultural, tá bom? Então, caprichem aí na atividade física. Quem já enviou e quiser montar, fazer outro vídeo com uniforme para ficar mais bonito, pode mandar, não tem problema, tá bom? Sobre as atividades físicas, eu acho que eu não coloquei nada, porque senão ia ficar muita coisa. Realmente, eu não coloquei nada. Sistema endócrino, sistema extremamente importante aí, que é para a homeostase do nosso corpo, né? É o sistema endócrino que é responsável aí pela realização do metabolismo, que são as reações químicas que acontecem no nosso corpo, tá? O sistema endócrino, ele também está relacionado aí com o sistema nervoso, né? Lá no sistema locomotor, eu falei que o sistema nervoso está relacionado com ele, mas por enquanto só falei do sistema esquelético e do sistema muscular. Quando eu for falar do sistema nervoso, eu vou falar da atuação dele no sistema muscular e da atuação dele no sistema endócrino, tá bom? Então, vamos lá falar do sistema endócrino. O sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas que produzem hormônios, tá? Que são substâncias químicas que são liberadas no nosso corpo e vão para as células fazer o metabolismo, tá? O que vai cair na prova, né? Vai cair aí tem uma pergunta aí sobre a identificação aí das glândulas, tá? Então, nós temos aqui em cima, né, na cabeça, nós temos na região do hipotálamo a glândula da hipófise, que vai secretar hormônios para agir sobre outras glândulas. Nós temos aqui na altura do pescoço a glândula da tireoide, tá? Ela vai produzir um hormônio chamado tiroxina, e ele vai ser responsável por controlar todo o metabolismo do nosso corpo. Olha como ele é importante, tá? A glândula tireoide, ela tem duas doenças bastante comuns relacionadas a ela, que é a alta produção da tiroxina, que causa o hipertireoidismo. Então, hiper significa uma grande produção de hormônio, que é a tiroxina, e o hipotireoidismo, tá? Que é uma baixa produção do hormônio da tiroxina, tá? A tiroxina, então, é o hormônio produzido pela glândula tireoide. Lembra, nós fizemos um exercício que fala sobre isso daqui na página 12, né? O exercício 16, na página 12 do caderno de atividades, tá? Acima do rim, nós temos aqui, ó, duas glândulas que parecem uma esponjinha, né? Essa esponjinha aqui é a glândula suprarrenal, que vai controlar aí as nossas ações rápidas, né? No momento de medo, de estresse, né? Ela vai liberar o hormônio que a gente chama de adrenalina.
Participando aí do sistema digestório, nós temos uma glândula extremamente importante chamada aí pâncreas. O pâncreas vai produzir 2 hormônios, tá? Relacionados aí com o metabolismo da glicose. Quais são esses hormônios? Então, vamos lá. Acabei de comer aquele lanche maravilhoso, né? Do jeito que eu queria, com 2 hambúrgueres, com muito queijo, com um ovo no meio, né? Com um monte de coisa gostosa ali, que eu amo. Com picles, alface, tomate, então aquele lanche maravilhoso. Quando eu como essa comida, o pão, o alface, tudo que tem carboidrato, né? Vamos supor que eu comi batata frita também, então essa batata frita, eles vão ser quebrados em moléculas bem pequenininhas. Essas moléculas vão se transformar em açúcar. Esse açúcar, então, vai estar em grande quantidade no nosso sangue. Só que se ficar em grande quantidade, faz mal para a gente. Então, o pâncreas vai produzir o hormônio insulina, que vai retirar essa glicose que está a mais no nosso sangue. Ela vai pegar essa insulina e essa glicose vai armazenar lá no fígado. Tudo bem. Passaram aí umas 3 horas do meu almoço, né, que eu comi. Começa já a me dar uma fomezinha. Ah, já tô com uma vontade de comer de novo, tô com uma fominha. Só que ainda não tá na hora, ainda não tô em casa, não vai ser aquela hora que eu vou comer. E aí o que acontece? Pâncreas, de novo, vai liberar um hormônio chamado glucagon. O glucagon vai agir lá no fígado e vai liberar a glicose para o nosso sangue. Então, a gente vai ter aí uma reposição de glicose para a gente ter energia para continuar fazendo as nossas atividades, tá bom? E depois nós temos o testículo e os ovários, que são chamados de gônadas, tá? Porque são bolinhas, tá? Então, são 2 bolinhas no homem, 2 bolinhas na mulher, e eles vão produzir hormônios sexuais. São esses hormônios sexuais que vão dar a forma, né? Vão ser responsáveis pelo crescimento pubiano, o afinamento da cintura na mulher, alargamento do quadril, desenvolvimento das mamas. No homem, né? O crescimento dos pelos, o aumento do pênis, da bolsa escrotal, o aparecimento, né? Vai aumentar aqui vai aumentar, não. Ele vai fazer o engrossamento da voz, né? Vai deixar os ombros um pouco mais largo, né? Então, são esses hormônios também que vão fazer com que inicie a menarca, né? O ciclo menstrual na mulher, vai fazer com que comece a produção de espermatozoides no homem, né? Que aí marca o princípio da puberdade, ok? Então, o que vai cair na prova, né? Então, é sobre a glândula, a identificação das glândulas, vai cair sobre as doenças, né? Causadas aí pela baixa ou pelo aumento da produção da tiroxina, né? Então, aqui, ó, o hipotireoidismo e hipertireoidismo também vai cair na prova. Vai cair na prova sobre aqui, ó, insulina e glucagon. Então, olha só, o pessoal comeu, né? Vai ter a secreção de insulina e parte da glicose vai ficar armazenado lá no fígado. Aí passou um tempo, reduziu a taxa de glicose no sangue, a pessoa está com fome. Então, vai produzir o glucagon, vai liberar a glicose que estava no fígado, vai aumentar a taxa de glicose no sangue, até que você possa se alimentar novamente, tá? Então, aqui fala, né, da doença, né, da diabetes mellitus, né, do tipo 1 e do tipo 2, mas isso não cai na prova. O que cai na prova é esse esqueminha aqui, tá? Mais fácil do que isso, gente, para vocês fazerem a prova, não tem, tá bom? Então, agora vamos já para o sistema nervoso. Sugestão, estudem esse quadrinho aqui, ó.
Sistema nervoso. Nós temos 5 minutos, se não der tempo de eu terminar de explicar para vocês, eu faço uma nova chamada, tá bom? Só para finalizar o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, né? Nós temos, o sistema nervoso é dividido em duas partes, nervoso central e nervoso periférico. Então, no sistema nervoso central, é lá que vai acontecer toda a interpretação de todos os estímulos e informações que chegam no nosso corpo através do sistema nervoso periférico. Lá recebe a informação, interpreta e vai de volta para o sistema nervoso periférico como resposta de dor, de arrepio, de susto, né? Então, a dilatação ou contração da pupila. Então, tudo isso é a resposta referente a um estímulo e é o sistema nervoso periférico que vai estar mostrando tudo isso daí, tá bom? Como é que se dá aí, então, a transmissão aí desses estímulos, né? Então, olha só, o corpo, né? Então, aqui, ó, encéfalo, medula espinhal, que vai formar o sistema nervoso central, e os nervos e gânglios que estão espalhados pelo corpo, que vai formar o sistema nervoso periférico, tá? Eu vou explicar por aqui, que por aqui fica mais fácil. O nosso encéfalo, né, nosso corpo todo, é formado aqui, ó, por milhares de neurônios, tá? Os neurônios, geralmente, eles têm esse formato, tá? Então, ele tem um corpo celular, que parece uma estrela, tá? No meio tem o núcleo. Tem aqui esse monte de bracinho, que a gente chama de dendritos, e tem esse bracinho maior que a gente chama de axônio, tá? Ele é revestido aqui por uma bainha de mielina. E aqui a gente tem a porção final aqui dos dendritos. Aqui também é o dendrito. Como é que vai acontecer aí, então, a transmissão do impulso nervoso? Ele vai chegar através do dendrito, vai passar pelo corpo celular, pelo axônio, vai sair pelo dendrito final e vai passar para o outro neurônio, que vai entrar pelo dendrito, vai passar pelo corpo celular, pelo axônio e vai sair. Vai passar pelo dendrito, corpo celular, axônio, vai sair. Vai entrar pelo dendrito, corpo celular, axônio, sai pelo dendrito, que vai entrar pelo dendrito, corpo celular, axônio, e sai pelo dendrito. Acho que deu para entender, né? Como é que acontece, então, a transmissão de um neurônio para o outro? Vai acontecer aqui numa região que a gente chama região de sinapse ou fenda sináptica. Como é que isso acontece? Aqui, no final de um, início de outro, nós temos o que nós chamamos de neurotransmissores, tá? Então, aqui vão acontecer reações químicas e vão fazer com que o impulso elétrico que está vindo aqui por este axônio, tá? Por esse dendrito final aqui, passe por reação química para o outro dendrito. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Chega aqui no finalzinho, acontece a reação química e passa para o outro. Isso acontece em milésimos de segundos, é muito rápido mesmo, tá? E aí vai passando de um para o outro. Tem pergunta referente a isso na prova? Tem. Tanto referente quanto ao corpo celular, ao sentido de propagação do impulso elétrico e quanto aqui à sinapse. Então, tem pergunta sobre isso, sim. Vai ter pergunta relacionado, né, à estrutura aqui do sistema nervoso central. Então, pode estudar essa questão aqui da estrutura. E tem também pergunta relacionado estudem essa parte aqui, ó. Esse Organize as Ideias tem uma pergunta que fala sobre o tipo de ação e qual é
o órgão que está relacionado, né? E vai ter também uma pergunta relacionada aos medicamentos, as drogas lícitas e drogas ilícitas, tá? As drogas lícitas são aquelas que você tem permissão do governo para vender, e as ilícitas, aquelas que você não tem permissão para a venda, tá? Mas é uma pergunta bem simples, ok?